começar esta aula exatamente como comecei a aula anterior, revendo a condição de equilíbrio local que se exprime por esta equação, a soma das derivadas dos elementos das linhas do tensor das tensões, em ordem, respectivamente, para a primeira coluna, a x, para a segunda coluna, a y, para a terceira coluna, a z, linha ou coluna, tanto faz, porque o tensor é simétrico, mais aquele termo que tem a ver com as forças com origem no volume, isto tem que ser igual a zero se houver equilíbrio em muitas situações, em particular quando o peso é desprezável comparado com as outras forças, em particular forças de tensão, de compressão, que estejam a ser aplicadas, mas em muitas situações este termo pode ser considerado aproximadamente zero. E neste caso, esta equação fica mais simples, fica só a soma destas derivadas, tem que dar zero. Claro que há também a condição fronteira, que é esta, ou seja, na fronteira do material, do objeto, tem de se observar esta condição, em que esta tensão tem que ser igual àquela que é aplicada externamente. Também vimos, já há algumas aulas, e isso foi repetido na aula anterior, que a relação entre as tensões e as deformações é expressa por esta equação, chamada lei de Hooke, quando temos dois coeficientes de Lamé, μ e lambda. Eventualmente, se os coeficientes não forem μ e lambda, mas forem g, que é igual a μ, e lambda, que já aqui está escrito, igual a k menos 2/3 de g, então, em função do módulo de cisalhamento ou deslizamento e do módulo de compressão, esta mesma equação, lei de Hooke, pode ser escrita nesta forma, em que aqui está o delta IJ, traço de epsilon, a multiplicar pelo módulo de compressão K. E depois temos a outra parte, que é esta, que já referi em aula anterior, que é uma parte cujo traço de epsilon é zero. E sendo zero, significa que a variação de volume relativa a este termo é zero e é só o segundo termo que dá conta da variação de volume. Eu repeti estas expressões, as expressões não só da condição de equilíbrio, condição fronteira e esta lei de Hooke expressa desta forma, porque elas vão ser necessárias para a aula de hoje, em que vamos estudar a torção de uma barra, em particular de uma barra cilíndrica, de altura H, de raio A ou de raio R, que faz, e esta barra vai estar sujeita a uma torção na sua face, na sua base superior, sendo que a base onde está assente está rigidamente fixa. Então, se torcermos esta parte de cima, se aplicarmos um momento que faça rodar esta face de cima do cilindro, então vai haver uma alteração de todos os pontos do cilindro, que inicialmente é este, não só nas suas secções, pontos das suas secções transversais, como também das suas geratrizes. Eu tenho aqui exatamente o cilindro representado. Se nós pensarmos então neste ponta vermelho e neste ponta vermelho na parte superior, devido a uma torção que tem então este sentido, indicado por esta seta, então nós podemos pensar num plano aqui do cilindro, num qualquer plano horizontal do cilindro e averiguar, avaliar o que é que vai suceder aos pontos deste plano. Nós temos aqui representado este plano a verde, que, portanto, é um plano que contém o eixo dos Ds, o eixo dos Ds é assim, e que é perpendicular ao plano
XY. É este plano a verde que está aqui a ser representado. Eu agora escolho um ponto aqui, a vermelho, não necessariamente o ponto do topo, portanto este ponto pode ser num plano horizontal qualquer, que esteja a uma altura Z, e vamos ver o que é que sucede a este ponto, que nem sequer tem que ser da periferia, pode ser um ponto aqui, que esteja a uma distância R do eixo de torção, que é o eixo dos Zs, e se estiver a uma distância R, portanto, se o raio daqui até ali for R, R maiúsculo, o raio do cilindro, então, se for R, nós podemos, de alguma forma, formular a hipótese de que a alteração em todos os pontos do cilindro é descrita por este campo de deslocamento STR, em que o deslocamento é proporcional a R, a delta θ, e é descrito por R delta θ vezes um vetor unitário Eθ, que é o vetor que tem esta direção tangente à circunferência. Recordo-vos que quando usamos coordenadas polares, normalmente usamos dois versores, versor ER, que é o versor de cosseno de θ é x, mais seno de θ é y. E este ainda se pode escrever na forma x sobre r é x, mais y sobre r é y. Portanto, este versor é este assim, é r. Se eu quiser um versor perpendicular, é θ, pois este versor é θ, é obtido a partir deste, trocando as duas componentes e o sinal a uma delas. Ou seja, o Eθ pode ser escrito na forma menos seno de θ é x, mais cosseno de θ é y. E é este o versor que está aqui indicado através destas coordenadas cartesianas, xy, e claro que x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado, portanto, este é um versor, tal como este aqui em cima, onde eu agora estou a apontar, é também um versor, e a hipótese que vamos formular é esta. Vamos pensar que este ângulo dito de torção, que é delta θ, portanto, delta θ é o ângulo formado entre a direção inicial, que é esta, e a direção final, que é esta. Portanto, este ângulo delta θ, vamos, por hipótese, supor que é proporcional a Z. Quer isto dizer que é natural admitir que este ângulo aqui em cima, este ângulo de torção aqui em cima, delta θ, é máximo. E que aqui embaixo, esse ângulo há de ser um ângulo menor. Portanto, vamos supor esta hipótese e vamos admitir que todo o deslocamento dos pontos se dá em planos horizontais, o que também não é verdade. De facto, há pontos ali que saem deste plano, vão um bocadinho para cima e para baixo nesta figura do canto superior esquerdo do slide onde eu estou a apontar. E o ponto, em princípio, pode subir ou descer, mas isso nós não vamos considerar. Nós vamos ignorar completamente componentes de S ao longo da direção Z. Ou seja, qualquer coisa que tenha a ver com EZ vai ser ignorado. Isto para tornar o problema simples. Vamos imaginar então que todos os pontos do cilindro não se deslocam nem para baixo nem para cima, mas podem se deslocar, tal como aqui está representado, podem se deslocar desta maneira. Então, se esta for a nossa hipótese, em que, vejam bem, o R vai de 0 até R, que é o raio do cilindro. O delta θ, não confundir o delta θ com o θ. Θ é esta coordenada polar. Delta θ é a sua variação. O delta θ é K vezes Z, em que o Z vai de 0
até H, que é a altura do cilindro. Pois, se esta for a nossa hipótese, nós podemos escrever para o campo de deslocamento, para S de R, podemos escrever a expressão R, que aqui está, vezes K, que vem aqui deste KZ, que vem aqui deste delta θ, e agora vamos escrever explicitamente o versor é θ. Nós vamos, repetindo, nós vamos considerar apenas deslocamentos que sejam na horizontal e que sejam pequenos, naturalmente. Nós só consideramos deslocamentos pequenos, formações pequenas, e que estejam, além de estarem no plano horizontal, têm que ser descritas por esta expressão particularmente simples, ou seja, o deslocamento é tangente à circunferência onde o ponto se encontra inicialmente. Então, nós ainda podemos escrever isto, olha, este R corta com este, e podemos escrever isto na forma KZ, e agora menos Y é X, mais X é Y. Ou numa linguagem que é equivalente e que tem sido mais comumente usada, o SDR pode ser escrito como KX3 a multiplicar por menos X2 é 1, mais X1 é 2. Isto é equivalente, tanto faz dizer XY e Z como X1, X2 e X3. Eu vou copiar esta mesma expressão do S, que é então a nossa hipótese de trabalho para a deformação. Nós não vamos considerar deformações muito complicadas, em particular que saiam do plano horizontal. Vamos considerar apenas deformações que estejam nos planos horizontais e descritos então por esta função de x, y e z. Está aqui repetida a expressão da página do slide anterior. É exatamente esta. E se agora queremos calcular os elementos do tensor das deformações, temos que fazer estas derivadas. Não existe componente 3. Este S3, EZ, é igual a 0. O que significa que quando tivermos o sigma, o epsilon 3,3, ele tem que necessariamente ser 0, porque o epsilon 3,3 é a derivada da terceira componente em ordem a 0. A terceira componente não existe. Vamos ver quanto é que são os outros elementos diagonais. O epsilon xx, o epsilon 1 é a derivada de S1 em ordem a x1. Ora, a derivada de S1 em ordem a x1 é 0. E o outro elemento diagonal, que é o epsilon YY, é a derivada deste em ordem y. Também é 0. Vamos ver os elementos fora da diagonal. Epsilon xy é o meio de dsx dy mais dsy dx. Ou seja, é o meio de este derivado em ordem y, este existe, é menos kz, mais a derivada deste em ordem x, que é kz. Ora, este mais este dão 0. Até agora é tudo 0. Mas não vai ser tudo 0, porque nós sabemos que há deformação. Se há deformação, tem que haver tensor das deformações. Vamos ver este elemento epsilon xz, o meio, da derivada de sx em ordem a z, é este. A derivada deste termo em ordem a z dá menos ky. E a derivada de este é 0, porque não há essa z, essa é 0. Portanto, fica simplesmente menos ky a dividir por 2. Finalmente, o epsilon YZ é a derivada de SY em ordem a Z, ou seja, dá como o anterior, só que agora a derivada em ordem a Z dá mais KX, a dividir por 2, que é este 2 que ali está, e estão encontrados os elementos do tensor das deformações. O tensor das deformações é então dado por esta matriz, em que eu posso pôr o K sobre 2 em evidência. Portanto, recorda aqui os termos que são diferentes de 0. 1 é o elemento
1, 3, menos KY sobre 2. O outro é o elemento 2, 3. Kx a dividir por 2. Cá está. Kx a dividir por 2. Pus o K sobre 2 em evidência. E este aqui menos KY a dividir por 2. E como o tensor é simétrico, estes elementos são iguais. Portanto, temos aqui escrita a matriz, esta matriz, que representa o tensor das deformações, que não tem elementos diagonais, ou seja, o traço deste tensor é zero. A deformação que nós estamos a considerar que é a torção de um cilindro não altera o volume do cilindro inicial, mas assim sendo, isto significa que este termo e este termo são imediatamente zero na expressão da lei de Hooke que relaciona as tensões com as deformações. Se este termo é zero e este termo também é zero, isso significa que a matriz que nos dá o tensor das tensões é simplesmente 2G, olha, este 2 corta com este, e fica G vezes K vezes esta matriz que tem menos Y, X, e é uma matriz simétrica. Todos os outros elementos são zero. Eu recordo-vos o que é K. O K é a constante de proporcionalidade entre o ângulo de torção e o Z. Quanto mais acima estivermos no cilindro, maior deve ser esse ângulo de torção. Se estivermos na base do cilindro, ele não torce. Só. E na parte superior, o delta θ máximo é igual a K vezes H, que é quando estamos na parte superior do cilindro, que é onde aplicamos o torque, é onde aplicamos aquele conjunto de forças de resultante zero, mas que causam a deformação do cilindro. A equação que garante o equilíbrio local é esta, é delta de sigma IJ, delta x j somado para todos os j igual a zero, porque estamos a desprezar o peso do cilindro. Portanto, a equação de equilíbrio local não tem aquele termo com F. Vamos ver como fica a equação para I igual a 1. Esta linha é a derivada de sigma 1 em ordem a x, mais a derivada de sigma 2 em ordem a y, mais a derivada de sigma 3 em ordem a z. Está zero. Está automaticamente verificada a primeira linha. Para i igual a 2. Para i igual a 2 temos derivada de sigma 2, 1 em ordem a x, mais a derivada de sigma 2, 2 em ordem a y, mais a derivada de sigma 2, 3 em ordem a z, também dá zero. Ou seja, já verificamos isto para i igual a 1 e para i igual a 2. Vamos agora verificar isto para i igual a 3. É a derivada de sigma 3, 1 em ordem a x, dá zero, mais a derivada de sigma 3, 2 em ordem a y, também dá zero, mais a derivada de sigma 3, 3 em ordem a z, também dá zero. Ou seja, este vezinho aqui significa que esta condição de equilíbrio local, aquela com que eu comecei a aula de hoje, é automaticamente verificada por uma matriz com esta forma. E no que diz respeito à parte lateral, isto que aqui está é para a superfície lateral. Para a superfície lateral, este N é simplesmente dado por o versor, já ouvimos, era o versor normal à superfície lateral, era E de R igual a X sobre R é X mais Y sobre R é Y. Este é o versor cujas componentes são então estas. É o versor normal à superfície lateral do cilindro. Se aplicarmos esta matriz, que aqui está em cima, 0, 0 menos y, 0, 0x
e menos y, x, 0. Olhem quanto é que isto está. Este dá 0. O segundo elemento dá 0. E o terceiro elemento, olha, o terceiro elemento dá menos y, x sobre r, mais x, y sobre r. Mas isto também é 0. Ou seja, esta equação sobre a superfície lateral também está automaticamente verificada. Nós temos uma deformação, encontramos o tensor das tensões e estamos a verificar que quer no interior do cilindro, quer na sua parte lateral, as condições que têm que ser satisfeitas estão automaticamente verificadas. Mas ainda falta o topo. No topo do cilindro, esta condição, que é a condição sigma IJ vezes NJ, no topo do cilindro, é o versor 001, que é o versor que aponta para cima ao longo do eixo dos Ds. No topo do cilindro, esta equação não pode ser 0, porque externamente estão a ser aplicadas forças que dão origem a tensões. Então, esta tensão tem que PI, componentes PI, tem de compensar a externa que está a ser aplicada no topo. E é isso que vamos ver a seguir. Qual é a tensão segundo a direção 3? Se eu quiser a tensão segundo a direção 3, normalmente nós não designamos por N, designamos por E. Então, isto que aqui está é simplesmente sigma. Assim, temos o sigma, falta uma constante aqui atrás que é kg. E agora, se aplicarmos isto a 0,01, que é o E3, então isto vai dar, além do kg, naturalmente, vai dar menos y, x, e depois dá 0. Ou seja, a tensão na parte superior, na face superior do cilindro, vai ser kg vezes menos y vezes x, mais x vezes y. Mas este que aqui está é nem mais nem menos do que r vezes o versor Eθ. Como vimos logo num dos primeiros slides. Nós vimos que o Eθ é igual a menos y sobre r é x, mais x sobre r é y. E, portanto, podemos escrever a tensão na parte superior do cilindro, que é esta, ou aqui vista de cima é assim. Então, as tensões são dadas por esta expressão, ou seja, há uma constante vezes R a multiplicar por Eθ. Então, as tensões, por exemplo, assim, ao longo deste raio, são assim, olha, cada vez maiores. À medida que nos aproximamos da periferia, a tensão é maior. E aqui acontece, porque o Eθ está aqui e aponta para cá. Portanto, aqui acontece assim. Ó. Ou seja, todos os pontos da parte superior estão sujeitos a uma tensão, que é uma tensão tangencial à circunferência que esse ponto ocupa, e a tensão é tanto maior quanto mais próximo da periferia nós estivermos, e é nula se estivermos no eixo do cilindro. É claro que esta tensão que é a tensão relativa à parte de cima do cilindro e, portanto, este R varia entre 0 e R maiúsculo e não há, evidentemente, qualquer dependência em Z, porque nós já estamos com Z igual a H. Portanto, estamos nesse plano que é o plano superior do cilindro. Podemos agora calcular o momento das forças aplicadas. Olha, as forças aplicadas obtêm-se a partir de T vezes ds. Isto que aqui está é df. Nós considerarmos aqui uma superfície de área ds
Então, esta é a tensão e a força vai ser dF, que é igual à tensão vezes ds, que é uma área. Se quisermos calcular o momento, temos de calcular o momento desta força infinitesimal. E depois vamos ter, naturalmente, que integrar para toda a face superior do cilindro. Vamos lá ver então quanto é que isso vai dar. Olha, o momento desta força é dado então por R, que é este vetor, vetorial dF, que é um vetor que lhe é perpendicular. Portanto, fica simplesmente o módulo do primeiro, vezes o módulo do segundo, que é TdS, vezes agora este vetor, que é AR vetorial é θ. Mas AR vetorial é θ é assim. O módulo de dm é simplesmente dado por R vezes T vezes ds. E podemos agora calcular o momento total integrando estes, ou seja, o momento total o momento infinitesimal é sempre na vertical, é sempre segundo o eixo dos Ds, o que significa é natural. Portanto, eu estou a rodar e o momento é para cima. Isto agora significa que nós só temos que somar os módulos dos momentos infinitesimais, ou seja, o que temos que fazer é isto. E somar para todas as superfícies elementares que aqui se podem considerar. Portanto, vamos ver quanto é que isto está. Dá R vezes T, mas quanto é que é o T? O T está aqui em cima escrito. É K vezes G vezes R. K vezes G vezes R. Vezes este R. Então fica R ao quadrado. Vezes agora a superfície elementar, que em coordenadas não há qualquer dependência angular. Podemos fazer logo a integração angular e podemos escrever a superfície elementar como sendo então 2π e agora RdR, em que estamos a considerar aqui este 2π como sendo o ângulo polar integrado entre 0 e 2π, o que vai dar simplesmente 2π, e esta é a área elementar, que é R vezes dr. Então, se considerarmos este integral, então, esta é o ds, este é o t vezes r em módulo, e agora só temos que fazer este integral, olha, o 2k πg é uma constante, pode passar para fora, e fica só o integral de r ao quadrado vezes r dá r ao cubo. Ora, a primitiva de r ao cubo é r à quarta sobre 4, daí este fator 4 aqui fora no denominador, e fica simplesmente para momento que está a ser aplicado na parte de cima, e reparem, este momento, nós calculamos o momento interno, mas ele tem que ser igual ao momento externo para haver equilíbrio. Então, temos I vezes K vezes G vezes R à quarta a dividir por 2. E agora é costume definir um chamado momento de inércia polar. Este momento de inércia polar, no caso do círculo, é simplesmente πr à quarta a dividir por 2. E em termos do momento de inércia polar, isto fica simplesmente, o momento fica simplesmente K vezes GI. Notem que K é aquela constante que nos diz de quanto é que o ângulo de torção varia com a altura. É um número necessariamente pequeno, porque nós estamos a considerar pequenos ângulos de deformação, e o G é o módulo de deslizamento ou de cisalhamento, e o I é então o momento polar. Se olharmos para esta expressão, podemos ainda reescrevê-la numa forma, normalmente estes dois podem se associar, escrevendo C, em que este C é chamada a rigidez da barra. Temos uma barra cilíndrica
cuja face está sujeita a um momento que é dado por K vezes G vezes I. Temos um tensor das tensões que é este, GK, e agora temos. Quando é que este é máximo? Este é máximo, a tensão é máxima, quando o Y ou o X forem iguais a R. Ou seja, normalmente as tensões transversas, notem que não há tensões normais, só há tensões transversas. As tensões transversas representam-se por tal, habitualmente. Então, o tal máximo, já se está a ver quanto é que é. Vai ser GK vezes R. E este tal varia entre 0 no centro da face superior e GK R na face ou nos pontos da periferia do cilindro. Nós podemos agora definir um chamado ângulo de deformação, que é este alfa. Não confundir o alfa com o delta θ. Recordem-se, o delta θ era K vezes Z. Ele depende da altura a que se está. O delta θ aqui é menor do que o delta θ aqui em cima. O delta θ é máximo quando o Z for igual a H. K é uma constante. Mas para além deste ângulo, nós costumamos definir este ângulo que a geratriz inicial forma que agora com o segmento deformado correspondente a essa geratriz. Portanto, alfa é a deformação, não confundir com a torção. O alfa há de ser uma função de R, mas na periferia este alfa deve ser máximo. É o alfa do R maiúsculo há de ser igual a quanto? Há de ser igual a este segmento, que é circular, mas do ponto de vista de ângulos muito pequenos, isto é praticamente uma linha reta, e que vale R vezes delta θ máximo, a dividir por esta altura, que é H. Quer dizer, o alfa é dado por esta expressão, sendo certo que o alfa de R varia do exterior para o interior. Em geral, o alfa de R deve ser, então, delta θ, e agora R a dividir por Z. Quando o R é zero, é o eixo do cilindro, não há qualquer formação. Mas à medida que caminhamos do eixo do cilindro para a periferia, olha, este alfa, isto é difícil de representar numa figura plana, mas tem que imaginar este mesmo ângulo alfa, agora relativamente a uma parte do cilindro aqui dentro. E este ângulo alfa agora, mal desenhado, mas este ângulo alfa há de ser menor do que aquele. Porquê? Porque estamos mais perto do centro. O ângulo alfa de R é dado por esta expressão e como o delta θ é dado por Kz, pois naturalmente o delta θ é função de Z. Naturalmente o alfa de R, que é o ângulo que é função de R, é dado por K vezes Z vezes R dividido por Z, fica simplesmente KR. Então temos aqui duas expressões muito, muito parecidas. Uma é o delta de θ, outra é o alfa. A primeira depende de Z, a segunda depende de R. Olha, nós aqui de cima ainda podemos tirar o valor de K, que era aquela constante inicial. Olha, ele é função do momento que nós aplicamos externamente e das características não só do material, mas também das suas características geométricas. Recordam-se do que é este I? Definido desta maneira, é π R à quarta a dividir por 2. É o chamado momento de inércia polar. Então, de que é que depende esta tal constante de proporcionalidade para o ângulo
de torção e para o ângulo de deformação. Depende do momento que nós aplicamos e depende das características não só físicas, que vêm através de G, mas também geométricas do cilindro que estamos a considerar. Portanto, nós podemos escrever que o delta θ é igual a M sobre GI vezes Z, no caso de termos o máximo, vezes H. Portanto, apenas escrevi aqui o valor de K. Eu tenho aqui exatamente a mesma coisa feita nesta imagem, em que temos agora aqui as tensões representadas, as tensões a multiplicar pelos elementos de área aqui em cima são as forças, portanto, tensões e forças só diferem na área. Tensão é igual a dF a dividir por ds, com vetores, e portanto, representa-se aqui o alfa na periferia, embora o alfa, insiste nesta ideia, ele seja função, ali é um delta, aqui é um delta, seja função de R, portanto, alfa é uma função de R, da mesma maneira que o delta θ é uma função de Z. Podemos agora ver como é que estas tensões se representam, por exemplo, num círculo de Mohr. Olha, vamos representar aqui o círculo de Mohr e vamos representar aqui antes disso. Temos aqui o elemento de matéria, por exemplo, se este for o eixo dos Z's, se este for o eixo do X, então o elemento de matéria está aqui e há tensões só tangenciais, assim e assim, mas não há tensões normais. O sistema de eixo inicial, em que Z é para cima, o X é uma direção qualquer, por exemplo, esta, não importa. E então, o Y é esta, por exemplo, direção Y. Numa direção neste plano horizontal, não há tensões normais. Neste subespaço, o sigma é do tipo 0 a 0, ou seja, não está diagonalizado. Se nós quisermos diagonalizar esta matriz, então encontramos as direções principais. E as direções principais, se nós diagonalizarmos, vão corresponder aqui a uma tensão sigma 1, 0, 0, sigma 2, mas para isso nós temos de rodar este sistema de eixo para um sistema de eixo final que indica as direções próprias. Se nós efetuarmos a diagonalização desta matriz, aquilo que nós observamos é que as direções principais vão ser o 1, que é igual a 1 sobre raiz de 2 é x, mais 1 sobre raiz de 2 é y. E o 2 vai ser menos 1 sobre raiz de 2 é x e mais 1 sobre raiz de 2 é y. Isto corresponde à diagonalização de uma matriz deste género. Ou seja, rodamos para aqui, x', v', o elemento de matéria fica agora assim, sendo que aqui não há tensões transversas sobre estas faces, mas já há tensões normais, e essas tensões normais são uma, por exemplo, assim, de tração e outra de compressão, assim, sigma 2, sigma 1, e temos, este aqui é Z'. E então aqui no círculo de Mohr, no caso das tensões principais, temos aqui sigma 1 e sigma 2. Uma positiva, outra negativa. Uma de tração, outra de compressão. Rodar 45 graus no elemento de matéria significa 90 graus no círculo de Mohr. Portanto, temos aqui o tal máximo que se exerce em planos como estes, que fazem 45 graus com os planos principais. O que é curioso é que quando temos um cilindro e esse cilindro é torcido até partir,
Ele parte porque as tensões normais máximas excedem a tensão de cedência. E se fizermos isso com o giz, o plano onde vai haver a ruptura é um plano que faz 45 graus com o plano horizontal. E aqui está o elemento de matéria rodado, tal como eu há bocadinho indiquei. Temos aqui a imagem de uma peça que mostra muito bem o plano de ruptura de uma peça cilíndrica que é assim a 45 graus. Acontece por vezes aos esquiadores, quando eles caem e se equilibram e ficam com a perna presa. A perna fica presa na neve e o corpo roda, o que faz com que haja uma torção dos ossos da perna e esta torção pode ser suficientemente grande para se atingir a tensão de ruptura do osso e então dá-se uma fratura que tem exatamente as características daquilo que eu acabo de descrever.